Os vastos oceanos escondem muitos mistérios, mas algumas situações podem surpreender até os mais experientes. Durante uma patrulha na costa nordeste do Sri Lanka, marinheiros avistaram algo incomum. Um monstro marinho parecia lutar contra as ondas. No entanto, ao se aproximarem, identificaram que era um elefante lutando para sobreviver. A cena era desoladora. O animal estava exausto, submerso quase até a cabeça, utilizando sua tromba como snorkel. As ondas dificultavam sua respiração, transformando cada movimento em uma batalha pela vida, evidenciando a urgência de uma ação rápida. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Embora elefantes sejam excelentes nadadores, longas exposições no mar podem ser exaustivas. A equipe percebeu o perigo e iniciou uma operação de resgate. O elefante asiático, espécie ameaçada de extinção, enfrentava riscos enormes devido ao esforço prolongado. Com a ajuda de especialistas, a Marinha mobilizou cordas e mergulhadores para estabilizar o animal, que estava estressado e agitado. Após horas de trabalho, conseguiram rebocá-lo até águas rasas, onde ele recuperou forças. Essa operação reforçou a importância de salvar vidas e preservar espécies ameaçadas. Especialistas examinaram o animal após o resgate, constatando que, apesar do impacto do sal na pele e do cansaço extremo, ele estava saudável. Após recuperação, foi reintegrado à natureza. Posteriormente, descobriu-se que ele fora arrastado enquanto atravessava uma lagoa rasa, prática comum para encurtar trajetos entre florestas. Semanas depois, 2 outros elefantes foram salvos em situação semelhante. Ambos foram resgatados após um esforço coletivo, destacando a necessidade de proteção contínua para evitar tragédias envolvendo essas criaturas. O caso evidenciou os desafios enfrentados pelos elefantes no Sri Lanka. O desmatamento e a fragmentação de habitats obrigam esses animais a buscar rotas alternativas, aumentando os riscos de acidentes. Entre 2.500 e 4.000 elefantes ainda vivem no país, mas a destruição de florestas ameaça sua sobrevivência. Resgates no mar, como os realizados pela Marinha, demonstram o impacto das atividades humanas sobre a vida selvagem e a necessidade de ações conjuntas para preservar essas espécies icônicas. Apesar da reverência cultural, os elefantes enfrentam um futuro incerto. Iniciativas de conservação, como corredores ecológicos que conectam reservas florestais, são promissoras, mas enfrentam resistência devido à expansão agrícola. Sem espaços seguros, elefantes ficam vulneráveis a perigos e conflitos com comunidades humanas. Por isso, resgates, aliados à conscientização ambiental, são essenciais para equilibrar a convivência entre humanos e elefantes, protegendo seus habitats e minimizando os riscos de novos incidentes. Histórias como a dos elefantes resgatados no Sri Lanka refletem desafios globais para a vida selvagem. Em um mundo onde o espaço natural diminui, esforços de resgate e conservação são fundamentais. A colaboração entre governos, ONGs e comunidades locais tem potencial para preservar essas espécies. Além disso, campanhas de conscientização e turismo sustentável podem transformar elefantes em símbolos de conservação, incentivando iniciativas globais que respeitem o equilíbrio entre humanidade e natureza. Além dos resgates no Sri Lanka, histórias de elefantes em situações inusitadas destacam sua resiliência e capacidade de adaptação. Um caso marcante ocorreu em um zoológico na Coreia do Sul, onde um bebê elefante caiu em uma piscina. Mesmo conseguindo usar a tromba como snorkel, sua família agiu rapidamente para ajudá-lo. Elefantes possuem laços familiares profundos e são conhecidos por sua empatia, como demonstrado nesse episódio, reforçando a importância de protegê-los e entender suas necessidades para garantir sua sobrevivência em ambientes naturais e cativeiros. Outro exemplo de destaque é Haiyan, o último elefante nadador das Ilhas Andamão, na Índia. Criado inicialmente para trabalhos florestais, sua vida mudou após a proibição da prática.
ele se tornou uma atração para fotógrafos, nadando livremente em águas cristalinas. Sua história ilustra como coexistência entre humanos e elefantes pode ser possível. No entanto, muitos animais não têm a mesma sorte e vivem em cativeiro sob condições difíceis, evidenciando a necessidade de regulamentação e práticas éticas de manejo. Iniciativas no Sri Lanka buscam promover a coexistência entre elefantes e humanos. Programas de educação ambiental e turismo sustentável ajudam a preservar os habitats naturais, ao mesmo tempo em que geram benefícios econômicos para as comunidades locais. Corredores ecológicos conectam reservas florestais, permitindo que os elefantes se desloquem com segurança, mas esses esforços enfrentam desafios, como o aumento da demanda por terras para a agricultura. A cooperação entre diferentes setores é essencial para enfrentar esses problemas. Os desafios enfrentados pelos elefantes no Sri Lanka refletem ameaças globais. O desmatamento e as mudanças climáticas alteram seus habitats, dificultando o acesso à água e alimentos. Elefantes são conhecidos como engenheiros do ecossistema, pois suas atividades diárias moldam a biodiversidade ao seu redor. Proteger esses gigantes é fundamental para preservar os ecossistemas em que vivem, garantindo que suas funções ecológicas continuem beneficiando outras espécies e os humanos que dependem desses ambientes. Histórias de resgate como as dos elefantes no Sri Lanka mostram o impacto das ações humanas, tanto positivas quanto negativas. A exposição prolongada ao oceano, causada pela perda de habitats naturais, é um exemplo de como os animais são forçados a situações extremas. Apesar disso, o esforço de salvá-los reflete a capacidade humana de reverter danos e promover a empatia. Essas operações reforçam a necessidade de medidas preventivas que evitem que os elefantes precisem enfrentar tais perigos no futuro. Globalmente, o simbolismo cultural dos elefantes é uma poderosa ferramenta de conservação. Eles são vistos como ícones de força e sabedoria, o que pode mobilizar recursos para sua proteção. Campanhas de conscientização e educação ajudam a sensibilizar as pessoas para a importância de preservar esses animais e seus habitats. Além disso, o turismo sustentável, focado na observação de elefantes em seus ambientes naturais, pode fornecer recursos financeiros para iniciativas de conservação, incentivando comunidades locais a se envolverem na proteção da vida selvagem. Resgates dramáticos são inspiradores, mas a verdadeira vitória está em prevenir a vulnerabilidade dos elefantes. Isso requer ações amplas que abordem as causas subjacentes dos problemas, como a destruição de habitats e os conflitos com humanos. Para isso, é necessário unir políticas públicas, iniciativas comunitárias e esforços globais. Cada elefante salvo e cada habitat protegido representam passos importantes para um futuro onde coexistência e equilíbrio ecológico sejam possíveis. O impacto das mudanças climáticas nos habitats dos elefantes é outro fator preocupante. Alterações nos padrões de chuva podem reduzir a disponibilidade de água e alimentos, forçando os elefantes a percorrerem distâncias maiores em busca de recursos. Isso os expõe a perigos adicionais, como o contato frequente com áreas urbanas e agrícolas, aumentando o risco de conflitos com humanos. Embora os elefantes sejam adaptáveis, a velocidade das mudanças climáticas está testando seus limites, tornando ainda mais urgente a proteção de seus habitats naturais. A relação entre humanos e elefantes, longa e complexa, envolve tanto admiração quanto exploração. Em muitos países, eles são reverenciados como símbolos culturais e espirituais, mas isso nem sempre se traduz em proteção eficaz. Enquanto alguns elefantes desempenham papéis importantes em cerimônias religiosas ou turismo, muitos enfrentam condições precárias em cativeiro. Histórias como a de Ryan, que viveu livre em seu ambiente adaptado, oferecem exemplos de coexistência respeitosa e ética, mas ainda são exceções. No Sri Lanka, esforços de conservação estão sendo intensificados para proteger os elefantes. Além dos corredores ecológicos, programas que envolvem agricultores na criação de soluções sustentáveis
tem ganhado destaque. Iniciativas para proteger as plantações contra invasões de elefantes incluem o uso de cercas ecológicas e métodos não invasivos que garantem a segurança de ambos os lados. Tais práticas demonstram como o equilíbrio entre as necessidades humanas e a conservação da vida selvagem pode ser alcançado com inovação e cooperação. O desmatamento, no entanto, permanece como o maior desafio para a sobrevivência dos elefantes no Sri Lanka e em outras partes do mundo. A expansão de terras agrícolas e a urbanização contínua reduzem drasticamente os habitats disponíveis para esses animais, fragmentando suas rotas naturais. Essa fragmentação impede o acesso a áreas essenciais, como fontes de água e alimentação, forçando os elefantes a buscar rotas alternativas que muitas vezes os colocam em situações perigosas, como as travessias que os levaram ao oceano. Enquanto histórias de resgate como as do Sri Lanka destacam a empatia e o esforço humano para salvar elefantes, elas também mostram como intervenções emergenciais são apenas uma parte da solução. Abordar os problemas estruturais, como a perda de habitat, é essencial para evitar que esses animais cheguem a situações extremas. Isso requer políticas públicas sólidas, apoio internacional e educação ambiental, que promovam a coexistência e conscientizem sobre a importância ecológica e cultural desses gigantes. A conexão emocional que os elefantes criam com humanos pode ser uma força poderosa para sua conservação. Esses animais são conhecidos por sua inteligência, empatia e comportamento social complexo, características que os tornam únicos no reino animal. Campanhas que utilizam essas qualidades como histórias de resgate e superação ajudam a mobilizar apoio para sua proteção. Além disso, promovem uma compreensão mais profunda de seu papel no equilíbrio ecológico e da necessidade de preservar os ambientes onde vivem. Os elefantes, frequentemente chamados de engenheiros do ecossistema, desempenham um papel vital na manutenção da biodiversidade. Suas atividades, como derrubar árvores para se alimentar ou criar caminhos, ajudam a moldar as florestas e os pastos onde vivem, beneficiando inúmeras outras espécies. Proteger esses animais significa também preservar os ecossistemas que dependem de sua presença. Cada elefante salvo é um passo em direção à manutenção do equilíbrio natural, um lembrete de que a conservação é uma responsabilidade coletiva. A preservação dos elefantes no Sri Lanka exige um esforço coordenado que vá além das operações de resgate. É fundamental investir em projetos que protejam seus habitats naturais, garantindo que eles possam viver em segurança sem a necessidade de travessias arriscadas ou interações perigosas com humanos. Corredores ecológicos, práticas agrícolas sustentáveis e a recuperação de áreas desmatadas são medidas cruciais para minimizar os conflitos e oferecer para os elefantes espaço suficiente para suas necessidades. Além disso, é importante destacar o papel das comunidades locais na conservação dos elefantes. Envolver agricultores e residentes em programas educacionais e em práticas que reduzam os conflitos pode transformar a maneira como os elefantes são percebidos. Iniciativas como o uso de cercas naturais e tecnologias para afastar elefantes sem causar danos têm mostrado resultados positivos. Essas soluções, aliadas a incentivos econômicos, podem mudar a dinâmica entre humanos e elefantes, promovendo uma convivência mais harmoniosa. Histórias de elefantes como Ryan e os resgatados no Sri Lanka também ilustram a resiliência desses animais diante das adversidades. No entanto, elas nos lembram da responsabilidade humana em criar condições que permitam sua sobrevivência a longo prazo. Operações de resgate são importantes, mas a verdadeira vitória está em abordar as causas estruturais dos problemas, como a destruição de habitats, as mudanças climáticas e os conflitos entre humanos e animais. As mudanças climáticas representam uma ameaça crescente para os elefantes e seus habitats. Alterações nos ciclos de chuvas e temperaturas extremas afetam diretamente as fontes de água e alimentos, tornando a vida ainda mais difícil para os elefantes selvagens. Embora sejam incrivelmente adaptáveis,
O impacto cumulativo das mudanças climáticas, combinado com a perda de habitat e a fragmentação do território, está criando desafios sem precedentes para a sobrevivência desses animais. A criação de políticas públicas que protejam os elefantes e seus habitats é essencial. Governos precisam atuar junto a organizações internacionais para implementar leis eficazes contra o desmatamento e o tráfico ilegal de animais. Paralelamente, programas de financiamento para comunidades locais podem incentivar práticas de uso da terra que sejam compatíveis com a conservação da vida selvagem. É necessário unir esforços globais para garantir que as populações de elefantes não continuem a diminuir de forma alarmante. A conscientização pública é uma ferramenta poderosa na luta pela conservação dos elefantes. Campanhas que utilizam histórias emocionantes, como os resgates realizados no Sri Lanka, ajudam a mobilizar apoio e recursos. Além disso, promovem um entendimento mais profundo sobre o papel dos elefantes na biodiversidade e na cultura local. Quando as pessoas percebem a importância desses animais, elas se tornam mais propensas a apoiar ações de proteção e iniciativas de conservação. A sobrevivência dos elefantes não é apenas uma questão de proteger uma espécie. Ela reflete a necessidade de preservar os ecossistemas em que vivemos. Elefantes, como espécie-chave, têm um impacto positivo em seus ambientes, moldando paisagens e promovendo a diversidade biológica. Garantir a coexistência entre humanos e elefantes é um passo essencial para alcançar um equilíbrio ecológico sustentável, um compromisso necessário para o futuro do nosso planeta. O papel dos elefantes como engenheiros do ecossistema é vital para a saúde de diversos habitats. Quando derrubam árvores para se alimentar, criam clareiras que permitem a entrada de luz solar, beneficiando espécies de plantas menores. Ao caminhar pelas florestas, criam trilhas que outros animais utilizam, além de dispersarem sementes em grandes distâncias, promovendo a regeneração da vegetação. Esses processos são fundamentais para a biodiversidade. Sem os elefantes, muitos ecossistemas enfrentariam mudanças significativas, afetando outras espécies e até mesmo as comunidades humanas que dependem desses ambientes. A convivência entre elefantes e humanos, embora desafiadora, não é impossível. Em algumas regiões, projetos comunitários têm demonstrado que é possível encontrar soluções que beneficiem ambos. O turismo sustentável, por exemplo, tem sido uma ferramenta eficaz. Ele oferece uma fonte de renda para as comunidades locais enquanto incentiva a conservação dos elefantes em seus habitats naturais. Esse tipo de turismo atrai visitantes interessados em observar elefantes livres, criando um ciclo onde a proteção desses animais se torna economicamente viável. Por outro lado, conflitos continuam sendo uma realidade em áreas onde os habitats naturais estão cada vez mais fragmentados. Elefantes que invadem plantações em busca de alimentos frequentemente geram prejuízos para os agricultores, levando a represálias que podem ser fatais para os animais. Medidas como cercas ecológicas e sistemas de alerta que utilizam tecnologias simples, como sinos ou luzes, ajudam a evitar esses encontros. A implementação dessas soluções exige esforços conjuntos entre governos, ONGs e moradores locais. As operações de resgate de elefantes no Sri Lanka mostraram a importância de ações rápidas e coordenadas. Cada resgate bem-sucedido é uma prova de que a cooperação entre humanos pode salvar vidas, mas também serve como um lembrete da vulnerabilidade desses animais frente às pressões humanas. Para evitar que mais elefantes acabem em situações extremas, é necessário criar condições que minimizem o impacto das atividades humanas em seus territórios e garantam a existência de rotas seguras entre áreas de floresta. As mudanças climáticas, que alteram drasticamente a dinâmica dos ecossistemas, exigem que as estratégias de conservação sejam adaptativas. O aumento das temperaturas e a redução das chuvas em certas áreas estão forçando os elefantes a se deslocarem mais longe em busca de recursos, aumentando os riscos de conflitos e acidentes.
Projetos de recuperação de fontes de água e vegetação em áreas críticas podem reduzir a necessidade de longas migrações, protegendo não apenas os elefantes, mas toda a biodiversidade que depende deles. No âmbito global, o compromisso com a proteção dos elefantes precisa ser mais abrangente. Convenções internacionais como a CITES, Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas, desempenham um papel crucial na regulação do comércio de marfim e na proteção de elefantes. Contudo, esforços locais, como os do Sri Lanka, são igualmente importantes, pois lidam diretamente com os desafios cotidianos da coexistência entre humanos e vida selvagem. A união desses níveis de atuação é fundamental para alcançar resultados duradouros. Por fim, histórias de superação como as dos elefantes resgatados no Sri Lanka inspiram ações globais. Elas mostram que, mesmo diante de desafios significativos, é possível fazer a diferença por meio de empatia, cooperação e determinação. Cada elefante salvo, cada floresta preservada e cada comunidade engajada são passos rumo a um futuro em que humanos e animais possam coexistir em harmonia. A proteção dos elefantes é um símbolo de respeito pela natureza e um lembrete do nosso papel em garantir a sobrevivência das maravilhas do planeta. O que você achou dessa história incrível? Você acredita que os esforços humanos são suficientes para proteger os elefantes e outros animais selvagens? Quais medidas você acha que poderiam ser adotadas para evitar que situações como essa aconteçam novamente? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.